Aqui quem fala é o Davi. Continuamos com a nossa aula de citologia. Agora vamos falar de divisão celular. Beleza? Então vai ser de novo aquela continuação e seguimos por aí. Então, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos vendo. Sou o Hudson, professor aqui junto com o meu BFF Davi. E neste vídeo, então, a gente vai continuar falando sobre a célula, agora sobre divisão celular. Então, se você não viu nenhum vídeo de célula ainda, você pode pausar esse daqui e ver esse primeiro vídeo que eu vou estar listando aqui. Vai aparecer aqui em algum lugar, acho que aqui em cima. E você assista nessa introdução sobre os vídeos da célula, Então a gente tem um vídeo sobre membrana, sobre citoplasma, sobre material genético, núcleo e agora, finalmente, o vídeo sobre divisão celular. Beleza? E seguimos aí, eu ainda sem conseguir ser blogueirinho que nem o Wix, mas um dia vai dar certo. Então, a meiose. Esse GIF ele representa a meiose inteira. Você vê a célula está lá, se dividiu em duas, aí eventualmente ela vai se dividir em mais duas de novo, e ela vai formar agora 4 células. Então, qual é a ideia da meiose? Uma célula-mãe, 2N, uma célula normal, 2N, com seus 46 cromossomos, lembrando que está falando só de humanos, outros animais, outros seres têm outra quantidade de cromossomos. Então, uma célula-mãe humana de 46 cromossomos se divide em 4 células filhas. E agora, cada uma dessas células filhas tem metade da quantidade de cromossomos da mãe. Então, uma célula 2N produz 4 células N. Tranquilo? Isso o Boa? Davi está fazendo, é o resumo total do processo. Porque a gente sempre fala, a meiose é uma célula que gera 4, mas é por etapas. Então você vai ter 2 etapas, tanto que a gente chama de meiose 1 e meiose 2, justamente porque você tem uma célula que vai gerar 2, e essas 2 vão gerar mais 2, então quando eu olho para o total, é uma célula de origem a 4 por todo o processo, Que nem o GIF está mostrando aqui. Então aqui eu tenho uma que virou 2, e essas 2 vão virar mais 2, então no final eu vou ter 4, beleza? Daí, isso em geral vai acontecer para para reprodução, Como ela vai fazer uma célula, que ela está com a metade do material genético original, ela não consegue fazer muita coisa sozinha. Por isso que você tem que ter a junção dos gametas, No caso da reprodução sexuada, você tem gametas que vão se juntar para reestabelecer essa condição cromossômica de cromossomos duplicados, voltar a ser 2N. Aí sim, isso vai formar as divisões do indivíduo por mitose depois. Então, a meiose, por exemplo, em humanos, na maioria dos animais, dos seres vivos, a meiose é só para reprodução. Somente para isso, para gerar variabilidade. Beleza? Certo? Então, o que eu te falei é muito importante que vocês entendam. Lembrando, a mitose ela pode acontecer em todo tipo de célula, tanto unicelular quanto multicelular. Agora, a meiose, uma célula ela vai produzir células com metade do material genético. Então, o indivíduo unicelular não faz meiose, porque a meiose ela é exclusiva para a reprodução sexuada de multicelulares. Beleza? Tranquilo? Então, meiose exclusiva para reprodução de multicelulares. Certo? Aí tem essa imagem aqui, que ela basicamente bota de uma forma mais explicada esse GIF. A célula vai se dividindo, ela se divide em duas. Cada uma dessas duas vai se dividir em mais duas, formando 4 no final. Beleza? Então, começando na prófase. A prófase ela é a fase mais complexa da meiose e é a que dá mais problema para as pessoas. Algumas pessoas no ensino médio tiveram professores que eu julgo horríveis, que falaram todas as fases da prófase. Porque a prófase ela é dividida em 5 fases, e aí vocês percebem esses nomezinhos que eu botei aqui. Ela tem o leptoteno, zigoteno, paquíteno, diplóteno e diacenese. Ninguém precisa saber esses nomes no ensino médio. O vestibular também não vai cobrar esses nomes de vocês, beleza? Então, o professor que ele fala isso, eu particularmente, aí é questão de opinião, eu acho que está só sendo mal, beleza? Não é necessário. Então, eu vou resumir o que está acontecendo para vocês. Diga lá, Odis. Então, só ia ressaltar o que é importante, Tá vendo que o nome aqui está chamando de prófase? Mas ela é a prófase 1. Sempre que você tiver uma numeração depois do nome da etapa, está me dizendo então que ela é
relativa à meiose, porque a meiose tem duas fases, a meiose 1 e a meiose 2. E essas fases vão acontecer em etapas um pouco parecidas com o que aconteceu lá na mitose. Como elas são parecidas, mas ao mesmo tempo estão ocorrendo coisas diferentes, manteve-se o nome, mas colocou essa nomenclatura. Então você tem a prófase 1, então ela está acontecendo na primeira fase da meiose. Na prófase 2, vai ser na segunda fase da meiose. Então é importante. Se não tiver nenhum número, se estiver falando, tiver uma questão no vestibular, estiver falando, a prófase faz tal coisa, se não está dizendo nome, então provavelmente está se referindo à prófase que acontece lá na mitose. Se está falando prófase 2, então automaticamente ele está falando só da prófase da meiose. Beleza? Isso é importante para não confundir. Percebam então que a meiose ela vai ser dividida em duas fases. Eu tenho a meiose 1 e a meiose 2. Na meiose 1, eu vou ter as mesmas coisas da mitose. Então, prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. Na meiose 2, eu vou ter de novo isso. Então, eu vou ter prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2. Beleza? Então, a meiose 1, prófase 1. O que está acontecendo? Qual que é o ponto mais importante? Ela não é uma prófase, então ela vai acontecer meio que o que está acontecendo na mitose. Então, as mesmas coisas vão acontecer. Eu vou ter o núcleo que vai se desintegrar, os cromossomos que vão se condensar e o centríolo que vai se mudar para os polos, beleza? Mas ela tem um ponto a mais, que é um ponto muito importante que vocês entendam, que é esse termo que a gente colocou aqui, o crossing over. Durante a prófase 1 da meiose, acontece o crossing over. Aqui seria, em cada uma dessas fasezinhas, o que eles estão acontecendo. Vocês não precisam decorar essas fases. Eu coloquei aqui de uma forma um pouco mais fácil para vocês entenderem, beleza? Vocês não têm, como a gente falou no vídeo anterior, quando você tem 46 cromossomos, mas eles são sempre pares. Então, eu tenho 23 tipos de cromossomos diferentes, formando parezinhos entre eles, certo? Então, eu sempre vou ter esse negócio que a gente chama de cromossomo homólogo. Eu vou ter, por exemplo, se eu dizer que esse aqui é o cromossomo 1. Então, esse seria um cromossomo 1 que veio da minha mãe, e esse aqui é um cromossomo 1 que veio do meu pai. Certo? Eu fiz questão de falar trocado pelas cores, porque não existe esse negócio de cor de mulher e cor de homem, beleza? Então, eu tenho aqui o cromossomo da minha mãe, o cromossomo do meu pai. Eles dois são os cromossomos 1, porque eles formam pares. Na prófase, esses cromossomos eles vão se ligar, eles vão se grudar um no outro dessa forma. Uma das perninhas deles vão acabar cruzando, aí eles vão trocar essas pernas e vão se separar depois. Então agora eu vou ter um cromossomo da minha mãe com a parte do cromossomo do meu pai, um cromossomo do meu pai com a parte do cromossomo da minha mãe. Isso é muito, muito importante, a gente vai falar isso em detalhes na aula de genética, mas isso envolve variabilidade genética. Porque agora, se vocês olharem essa próxima imagem aqui, olha, seria o processo GIFzinho. O cromossomo, eles vão lá, se juntam, trocam as perninhas e ficam com essas perninhas trocadas. Beleza? Isso aqui é muito importante, porque se vocês olharem essa imagem, pensem isso em muitas células. Eu tenho, isso aqui é uma célula, que seria outra célula, outra célula, outra célula, outra célula, mas todas elas estão mexendo, por exemplo, com um cromossomo só, certo? Digamos que o cromossomo 1. Nessa célula aqui, eles trocaram a perninha aqui, nesse pedaço. Então agora eu vou ter os cromossomos nesse formato aqui no final. Nessa outra célula, eles fizeram uma troca levemente diferente. E aí tem essa troca com o cromossomo aqui. Vocês percebam que em cada um dos exemplos, os cromossomos eles podem fazer essa troca de pedaços de um jeito diferente. No final, o seu, por exemplo, um espermatozoide seu, cada um dos cromossomos de cada espermatozoide vai ser diferente entre eles. Isso quer dizer que cada espermatozoide vai ser diferente uns dos outros por causa dessas trocas. E isso que faz com que a gente seja diferente dos nossos irmãos, mesmo que parecidos, existem diferenças. E isso é o que a gente chama de variabilidade genética. Então, esse crossing over ele é muito, muito importante para a variabilidade genética e isso influencia totalmente a evolução, beleza? É isso que vai trazer aquelas pequenas variações, aquelas variedades que vão levar alguma vantagem de um indivíduo sobre o outro, que vai levar à seleção natural, escolhendo qual é aquela vantagem que representa a melhor adaptação para eles e fazendo a evolução acontecer. Beleza? Então, o crossing over acontece na prófase 1. Certo? O resto, pessoas, é meio que tudo igual.
Então, até coloquei tudo junto. Depois da prófase não vem a metáfase? Então, na metáfase 1 da meiose 1, os cromossomos vão ser alinhados no centro da célula do mesmo jeito. Na anáfase 2, na anáfase 1 da meiose 1, os cromossomos vão ser separados do mesmo jeito. Só que aqui tem o peguinha. Que o único peguinha aqui é que, olha só, os cromossomos, está vendo que o cromossomo ainda está no xizinho, ele ainda está duplicado? Na anáfase 1, os cromossomos eles são separados, os cromossomos homólogos. Então, o cromossomo ainda é um cromossomo duplicado e eles são separados, beleza? Então, nesse momento da anáfase 1, os cromossomos duplicados se separam, certo? Então, aqui eu não estou aumentando exatamente a quantidade de cromossomos. Aqui, ao invés de eu separar a duplicação do cromossomo, eu estou separando os pares. Beleza? Não são 2 parzinhos para cada um? Então, olha só, nesse momento, aí se vocês percebam, em vez de eu estar aumentando a quantidade de cromossomos, eu estou diminuindo. Porque aqui eu tinha uma célula com 46 cromossomos, certo? Aqui, agora eu estou jogando 23 cromossomos para um lado e 23 cromossomos para o outro. Então, quando acontecer a telófase e as células se separarem, agora eu vou ter células com menos cromossomos. Beleza? E é por isso, inclusive, e aí, que a gente essa aqui é a chama... imagem, os cromossomos se separando, ainda duplicados. Então, os cromossomos homólogos são separados. Tranquilo? Diga lá. E é por isso que a gente chama a fase de meiose 1 de meiose reducional. Porque no final desse processo da meiose 1, você vai ter gerado 2 células que têm metade da quantidade total de cromossomos que tinha no começo do processo. Enquanto que lá na mitose você vai gerar células exatamente iguais em relação à quantidade de cromossomos, na primeira fase da meiose você tem já essa divisão. Então você já vai gerar células que têm metade do valor total de cromossomos. Então você vai gerar 2 células que têm 23 cromossomos. Eles ainda estão duplicados, mas ainda assim são 23. Tranquilos? Então, pessoas, isso é muito importante, certo? Então, seguindo, na telófase, mesma coisa que acontece toda telófase. Então, eu vou ter os cromossomos agora, eles vão se descondensar, eles vão se desenrolar, o núcleo vai ser reformado, a fibra do fuso vai ser desfeita, tudo igual. A única diferença é que agora, no final disso, eu tenho 2 células N, porque agora elas têm aqui 23 cromossomos e aqui 23 cromossomos no momento que elas se separam. Quando termina a telófase 1, eu começo a meiose 2. Então, a meiose 2 ela vai acontecer igual à mitose. A meiose 2 é basicamente a mitose, beleza? É quase tudo igual. Então, prófase 2. Fibras do fuso se formam e os centríolos se separam, o núcleo se desintegra, os cromossomos se condensam. Mesma coisa. Metáfase 2, igualzinho. Os cromossomos vão ser alinhados no centro da célula pelas fibras do fuso que se ligaram nele. Anáfase 2, igualzinho. Os cromossomos que estavam alinhados agora vão ser separados e vão ser levados para o polo. E aqui é realmente igual à mitose. Então, vocês percebem agora os cromossomos que eram cromossomos duplicados foram separados. Então, aqui, de novo, eu estou aumentando a quantidade de cromossomos. Beleza? Só que agora, eu aumentei a quantidade de cromossomos. Então, eu voltei a ter 46 cromossomos. Só que a célula vai lá e se divide. Faz sentido isso? Então, agora que a célula se dividiu de novo, no momento que ela tinha agora esses 43 cromossomos, 23 de um lado, 23 do outro, e se dividiu, ela agora é N. Então, eu vou ter, nesse processo inteiro, uma célula mãe, certo? As células vão lá e se dividem. Mas então eu vou ter uma célula lá no começo, meiose 1. A célula faz prófase igualzinho, faz o crossing over. Depois do crossing over, tem aqueles cromossomos diferentezinhos, eles vão lá, se alinham no centro da célula, se separam, ainda em cromossomos duplicados. Isso vai fazer a célula ser uma meiose reducional, porque agora a célula tem metade dos cromossomos. Tá aqui. Célula de novo, célula aqui eu tenho cromossomo simples. Se é cromossomo simples, ainda é intérfase G1. Aqui o cromossomo se duplicou porque aconteceu a
fase S. Fase S, depois a fase G2. Aí eu começo. Meiose 1, todo aquele processo, crossover, tudo acontece, aquelas trocas. E agora está vendo que os cromossomos homólogos são separados. Então, antes eu tinha 46 cromossomos, agora eu tenho duas células com 23 cada. Agora, essas células com 23 cromossomos, ela vai lá e quebra o cromossomo, que é um cromossomo duplicado. Agora eu vou ter 2 cromossomos simples. Então, essa célula com 23 cromossomos forma duas células com 23 cromossomos também. Uma célula mãe com 46 cromossomos gera no final do processo inteiro 4 células filhas com 23 cada. Certo? Diga. Daí, olha só que legal. Essa imagem é bem legal para ver isso. Graças àquele mecanismo de crossing over que aconteceu lá no comecinho da meiose 1, olha só o que aconteceu. Ficou um pouco misturado os cromossomos. No final desse processo, eu vou ter gerado 4 células que são diversificadas entre si. Então, além de fazer 4 células, com metade do material genético, elas ainda assim não são idênticas. Cada uma pegou um fragmentozinho daquele cromossomo inicial. Então, isso aqui está gerando uma variabilidade. Então, a combinação... Por isso que não adianta, não tem como... Por mais que seja o mesmo pai e a mesma mãe, cada espermatozoidezinho ali tem uma combinação diferente. Cada óvulo que a mulher libera tem uma combinação diferente dentre essas 4 possibilidades aqui. Isso é o que gera variabilidade. Por isso que nenhum irmão é exatamente igual ao outro, tirando gêmeos idênticos. E mesmo eles, a gente vai ver em genética, eles ainda podem ter algumas diferenças sim. Beleza? Então, a meiose é o grande mecanismo que gera a variabilidade genética para a reprodução sexuada. Em organismos multicelulares, lembrando disso. Beleza? Então, pessoas, a gente colocou aqui só... Agora são só 3 slides para acabar de resumo, revisão de tudo. Primeira coisa que é importante para um vestibular, vocês saberem ler gráfico. Beleza? Isso é muito importante. Inclusive, tem uma questão do vestibular que a gente vai fazer com vocês na monitoria, beleza? Que é, ele coloca esse gráfico. Então, eu tenho 2 gráficos aqui, eu estou afirmando que um gráfico é da mitose, o outro gráfico é da meiose. Como é que você consegue reconhecer eles? Como é que você consegue entender isso? Primeiro, você tem que sempre saber ler gráfico. Quando você olha um gráfico, entenda os seus vértices. Aqui na vertical, aqui na vertical, certo? Eu estou falando de DNA, quantidade de DNA. Esse C é realmente de quantidade, beleza? Número. Então aqui eu tenho, sei lá, 1C, 2C, 3C, 4C, certo? Quantidade de material genético mesmo. Aqui eu tenho tempo. Então, ao longo do tempo, a quantidade de material genético está mudando. É isso que o gráfico representa. Então, percebam, ele começou em 2C. Esse 2C seria igual a 2N. Percebe que o gráfico está tentando confundir, mas é o 2N, certo? Célula começou 2N. Em algum momento, ela chega em 4N. Depois ela volta para 2N e segue. O que esse gráfico está tentando representar para vocês? Uma mitose. Faz sentido? A célula é 2N. Durante a mitose, lá naquela hora da anáfase, ela não fica com o dobro de material genético? Então, esse momento aqui, que ela está com o dobro de material genético, é o momento da anáfase. Quando isso aqui acontece, isso aqui é a telófase, que a célula se dividiu em 2 e elas voltam a ser 2N. Agora, perceba aqui, outra célula gráfica é bem diferentão. Eu vou ter a célula 2N. Ela vai de novo duplicar o material genético, então ela vai ficar 4N. Aí ela faz uma primeira divisão, depois ela faz uma segunda divisão e vão ficar células, enfim, N, metade do material genético. Tranquilo, de boa, tudo certo. Isso aqui vai ter uma questão sobre isso, a gente vai colocar para vocês. Quem tiver acesso à sala de aula vai ter esses slides. Eu coloquei aqui de forma mais complexa, porque tem uma questão que bota esse gráfico aqui para vocês. Então, ele fala realmente as fases que você tem como reconhecer. Isso é G1, isso é S, essa é G2, aqui é a mitose, aqui é G1 de novo, no próximo momento, aqui é o S de novo e o gráfico se repete. E aqui seria um gráfico da meiose, beleza? E aí, de fim, isso aqui seria uma imagem representando as duas e o comparativo de como elas acontecem. Uma célula, se ela vai para a mitose, ela vai gerar 2 células com a mesma quantidade de material genético, 2N. E aqui uma célula, quando entra em meiose, ela gera 4 células N. Tranquilos?
E aqui a gente colocou só um gifzinho explicando isso. Uma célula, 46 cromossomos. Olha lá, uma célula se divide, vira duas células, e aqui uma célula se divide duas vezes, dando 4 células no final. Essa aqui começou com 46, terminou com 46. Essa começou com 46, terminou com 23. Beleza? E aqui a gente botou uma tabela bonitinha, bem explicada, bem complexa, que o Hudson fez para vocês, tá? Tops ela, com tudo, como acontece, aonde acontece, quais as fases, o que acontece em cada uma delas, o que você tem que perceber em cada negócio. Tranquilo? Olhem isso na sala de aula. Para quem não tem acesso à sala de aula, é só pausar o vídeo e anotar depois se vocês quiserem. E a gente fica por aqui, galera. Esse vídeo já ficou maior do que a gente esperava, mas é porque realmente é um assunto que é melhor falar devagar para vocês conseguirem entender direito. Tranquilos? Então, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. A gente fica aí até o próximo vídeo, na quinta parte dessa aula de citologia, quando a gente falar de metabolismo celular. Até uma próxima. Até mais para vocês. Então, pessoas, é isso aí. Ficamos por aqui. Então, no momento que você estiver vendo esse vídeo, já vai ter os outros publicados, então você já estará vendo, aparecendo por aqui no cantinho da tela, a indicação para os outros vídeos de citologia, e aqui embaixo a lista já de vídeos de citologia. Então, eu vou fazer uma playlistzinha para você ver todos, beleza? Então, é isso então. Tchau para vocês, até um próximo vídeo. Bye! Beijos.